Glória a Deus, irmãos, estou de volta e agora nós vamos estar tendo esse tempo de leitura da palavra, de estudo da palavra, mais precisamente um sermão expositivo. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu já vou fazer algumas considerações. Uma grande ideia para esse trecho, essa perícope, esse pedacinho do verso 1 ao 7, que a gente pode entender desse texto já, e colocar como um tema, um título, seria: Cristo nos chama para um recomeço de amor. Obviamente, nós estamos falando do livro de Apocalipse, em que há cartas a 7 igrejas, em que Jesus reprova a conduta das igrejas, elogia apenas uma sem reprovar, e muitas outras considera algumas coisas e dá uma palavra de alerta e de correção. E aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 7, nós vamos estar estudando a carta em que Jesus se dirige para a igreja de Éfeso, e uma cidade conhecida, e uma cidade, de certa forma, internacional, no sentido de que muitas pessoas participam e frequentam essa cidade, e eu vou falar mais um pouco sobre ela daqui a pouco. Mas agora vamos ler Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos pela tua palavra até aqui, cantada, lida, proclamada. E agora te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e mentes, para que possamos absorver as verdades transformadoras da tua palavra. Que seja uma noite de encontro e de mudança com o Senhor, com o poder do Evangelho. Afasta de nós toda distração, todo plano contrário das trevas seja repreendido pelo nome de Jesus. Toda palavra humana seja silenciada, e somente a tua voz possamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo, Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era chamada a feira de vaidades do mundo antigo. Essa cidade ela tinha uma população muito grande. Como, por exemplo, podemos falar de outras cidades como nossa, nem cidade, no Rio de Janeiro, bairros, né, Campo Grande, Santa Cruz e outros. Ela tinha 200 mil pessoas, habitantes ali naquele contexto, né, de grande cidade. E todos deviam passar por ela, porque aqueles que deviam ir para a Ásia, para algum contexto da Ásia, tinham que passar por ela. Era um lugar central, em que havia um fluxo muito grande de pessoas, por isso eu disse, uma cidade internacional. E lá também era um centro do culto a Diana, a deusa Diana, que é mencionada, por exemplo, em Atos 19, 35. O templo era uma das 7 maravilhas daquele mundo antigo. O templo a Diana, a deusa Diana. Então, era uma cidade muito religiosa e idólatra. Outra coisa que a gente pode afirmar aqui é que essa cidade ela era muito mística, cheia de superstição e também de
cultos ao imperador. Naquele contexto do Império Romano, você tem então aquela prática de culto ao imperador, porque eles afirmavam que César era Senhor. E os cristãos, quando vêm pregando o evangelho, eles afirmam que Jesus Cristo é Senhor. E havia uma dificuldade e um embate por causa disso. E Paulo, por exemplo, Paulo participou da história dessa igreja. Ele visitou essa cidade na sua segunda viagem missionária por volta do ano 52, né, depois de Cristo. E em sua terceira viagem ele ficou em Éfeso por 3 anos. E ali, nesse período em que ele fica por 3 anos, ele pratica o seu compromisso e a sua missão ali com eles, prega o evangelho, ensina a doutrina, e há sinais ali naquele contexto de avivamento na cidade de Éfeso. Você vê isso em Atos 19. Durante a primeira prisão de Paulo em Roma, ele escreve uma carta para esses efésios, que nós temos aí na nossa escritura, na nossa Bíblia, e ele agradece a Deus o profundo amor que havia nessa igreja. Veja bem, havia amor nessa igreja. Interessante que a gente vai ler um texto que fala de ausência de amor, de abandono do amor, e agora, aqui a gente está falando antes desse episódio. Por que eu digo antes desse episódio? Porque João, que escreve a carta, né, que transmite essa carta para os efésios através do seu livro de Apocalipse, ele está ali no contexto do final do século I, 97 aproximadamente, algo nesse sentido. Então, mais tarde, o apóstolo João também pastoreia essa igreja, inclusive. E a gente vê isso quando ele escreve, por exemplo, o texto que a gente leu no início do culto. 1 João 4, aí, as cartas de 1 João, elas são endereçadas principalmente, vamos dizer assim, à igreja de Éfeso. Ele, no contexto em que ele estava, a princípio, pastoreando a igreja de Éfeso, e ali combatendo falsos profetas, e orientando como lidar com esses falsos profetas. E agora, nesse contexto final de Apocalipse, do livro de Apocalipse, em que o próprio João também escreve, 40 anos depois desse episódio de Paulo, aproximadamente, né, e de João também, Jesus, através de João, envia uma carta a uma nova geração, uma segunda geração de crentes, e ele mostra a essa igreja, que essa igreja até conseguir permanecia fiel à doutrina, mas ela tinha abandonado o primeiro amor, esfriado o seu amor. E a gente vai entender isso. E a tradição relata que João, veja bem, isso não está na escritura, mas a tradição da igreja histórica diz que João continuou nessa igreja muito idoso, depois de escrever sobre Apocalipse, o livro de Apocalipse, e essa carta especificamente, ele vai a participar de alguma forma dessa igreja, tentava ir à igreja muito idoso, então ele tinha dificuldade para caminhar, mas ele pedia para ser levado à igreja de Éfeso, e ainda velhinho, no fim da sua vida, ele corrigia, encorajava, admoestava, e dizia: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, da mesma forma que ele escreveu a sua carta. Então ele termina a sua vida frequentando essa igreja, já uma espécie, vamos dizer assim, de apóstolo aposentado, emérito, mas ainda proclamando: amemo-nos uns aos outros. E eu pergunto para nós vermos no texto, qual é a mensagem de Jesus, que é o noivo da igreja, a sua igreja, a noiva. E nós vamos ver, eu posso dividir isso em alguns pontos. O primeiro ponto que eu posso apresentar para os irmãos, eu até ia fazer com slides, mas fica difícil para eu mesmo operar e pregar aqui, né, com esse sistema de transmissão. Quero agradecer, aproveito, faço um parênteses, agradecer ao irmão Claudeni Júnior, que tem nos ajudado de forma remota, né, da sua residência, e nos dando assessoria para também transmitir no canal da igreja e fazer essa parceria de página da juventude e canal da igreja. Mas vamos ao primeiro ponto, então. Eu destaco com o seguinte título, né? Cristo apresenta-se à sua igreja para dar-lhe segurança. Quando você vê no verso 1, Jesus ali, ele fala da seguinte forma. Ele dá uma ordem, obviamente, escreve a igreja de Éfeso e diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Essas estrelas e castiçais de ouro se refere à igreja.
a igreja do Senhor. Então Jesus está dizendo, eu tenho a igreja na minha mão, eu tenho a igreja que serve para iluminar nas trevas, como castiçal e como estrela, nas minhas mãos. É uma fala de segurança. É para isso, mas antes ele diz assim, ao anjo da igreja, e a gente fica assim, que anjo é esse da igreja? É claro que muitos de tanto estudar já sabem, mas anjo significa mensageiro, e o mensageiro da igreja é o pastor, o líder da igreja, e a interpretação mais correta então seria dizer que são os pastores das igrejas, e nesse caso específico, o pastor da igreja de Éfeso. E aqui é interessante que a presença de Cristo manifesta no meio da igreja. É isso que ele está querendo dizer. Eu estou no meio de vocês, eu tenho vocês nas minhas mãos e estou no meio de vocês. E é interessante que às vezes nós esquecemos dessa noção. Nós estamos ali na nossa correria do dia a dia. Hoje nós não estamos mais assim, porque de fato nós estamos isolados nas nossas residências e com dificuldades de locomoção. Mas quando nos reunimos presencialmente, e até mesmo aqui de forma virtual, quando nós estamos reunidos, nós nos preocupamos que tudo dê certo, que a programação dê certo, que o slide funcione, que a música funcione, que as orações aconteçam, que o louvor, que tudo funcione corretamente. Mas nós nos esquecemos às vezes de ter a noção de que Cristo está no meio e passeando pela igreja, porque Ele tem a igreja nas suas mãos e anda no meio delas. É isso que nós vemos nesse texto. Ele se apresenta de uma forma para a igreja, esse é o ponto, para dar segurança à igreja. Eu estou no meio de vocês. Portanto, irmão, não tema. Ele está no meio da igreja. Agora, é claro que existem responsabilidades. Então, quando nós nos pegamos ali querendo fazer atividades, ativismos diversos, nós nos pegamos como? Às vezes querendo fazer tudo dar certo e nos esquecemos de que Cristo é o principal e é o alvo, e Ele está no nosso meio. E é aí que nós devemos ser lembrados. Ele está no nosso meio para nos dar segurança e, obviamente, para se relacionar conosco, para ser colocado no centro da atividade da nossa igreja. É isso que nós devemos lembrar aqui. E aí nós vemos que o noivo, ele não só ele está presente, mas ele está segurando a sua igreja com suas mãos poderosas. E esse verbo do grego aí, traduzindo para a nossa linguagem da língua portuguesa, a ideia de que tem em suas mãos, não é apenas tem no sentido de segurar, é tem de segurar com firmeza e manter e sustentar e de alguma forma nutrir esta igreja e estas igrejas que ele tem sustentado. Portanto, ele diz assim, eu estou no meio de vocês e eu tenho nutrido, protegido e alimentado vocês para que vocês possam prosseguir. Por isso nós não devemos temer no meio das adversidades. É isso que aprendemos nesse primeiro ponto. Cristo então se apresenta à igreja para dar-lhe segurança. E vamos ao segundo ponto. Cristo elogia a igreja pelas suas virtudes, versos 2, 3 e 6. Jesus ele destaca 3 grandes virtudes nessa igreja, dignas de serem imitadas. Irmãos, aquilo que é bem feito e é feito de acordo com a palavra de Deus, deve ser elogiado. E aquilo, obviamente, que não está de acordo com a palavra de Deus, deve ser corrigido, encorajado a se fazer o certo. E numa desobediência maior, até mesmo a disciplina e até as últimas consequências, conforme a Escritura orienta. Mas o fato aqui é que Cristo, apesar de ter algo contra esta igreja e falar contra esta igreja, primeiro ele reconhece e ele apresenta isso como algo bom. 3 virtudes dessa igreja. E se há virtude, nós devemos imitar. Até porque nós somos a continuidade da igreja do Senhor. E essa igreja de Éfeso também. Então, a primeira coisa que eu destaco é que essa é uma igreja fiel na doutrina. Mesmo cercada por perseguição e mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra, contra todas as ondas e novidades que surgiram. Muitos alertas foram dados à igreja, à primeira geração, inclusive, que era permeada de amor. Isso eu já falei, Paulo participando da história dessa igreja, João participando da história dessa igreja. Essa primeira geração, ela, claro, com esse grande amor, mas ela não deixava, nesse caso, isso se transmitiu para a segunda geração, ela não deixou de ser fiel à doutrina, e ela combatia
as heresias, ela combatia todas as novidades que apareciam, firmemente. Bem, agora vamos ver alguns alertas que foram dados, né, à igreja, de maneira geral, porque Jesus, ele sempre alertou contra heresias, falsos profetas, e ele usou os seus servos, os apóstolos, os irmãos e líderes que vieram depois dele também para isso. E aí olha só que interessante, em Mateus 7 nós vemos que Jesus alertou dos lobos vestidos de pele de ovelhas. Também vemos em Atos 20, por exemplo, Paulo avisando aos presbíteros, os presbíteros de Éfeso, sobre também lobos que chegariam ao rebanho, da mesma forma que Jesus falou, a mesma figura, Paulo usa em Atos 20. E João, como eu citei, 1 João, as cartas aos Efésios, essa igreja foi alertada de maneira geral, e especificamente João aqui, quando escreve a sua primeira carta, capítulo 4, nós lemos aí um trecho que fala do amor, mas também antes desse trecho que nós lemos, do capítulo 4, nós lemos do capítulo 4, do 7 ao 11, mas no início do verso 1 em diante, João ali vai estar alertando sobre os falsos profetas. E João escreve que é preciso provar espíritos, pois há muitos falsos profetas. Agora veja no verso 2 de Apocalipse, capítulo 2, nós lemos aí. A igreja de Éfeso, ela estava enfrentando esses falsos profetas, esses falsos apóstolos que ensinavam heresias perniciosas. Essa igreja, ela tinha um discernimento espiritual, capaz de olhar e saber, porque ela aprendeu isso ao longo das gerações, e essa segunda geração continuava combatendo. Ela tornou-se então intolerante contra a heresia, e isso é algo lindo que nós devemos imitar. Mas nós vamos chegar no equilíbrio. Há um desequilíbrio nessa igreja, nessa segunda geração. E eles combatiam então a heresia no verso 2 e o pecado moral no verso 6. Se você puder voltar no verso 6, você vai ver isso. Veja bem: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, Jesus também odeia. Ou seja, a imoralidade, o decaimento moral. Nesse verso 6, a igreja ela se separou das falsas doutrinas e das falsas obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, destruidores do povo, esse é o significado, esse é o sentido. Eles pregavam uma nova versão do cristianismo, irmãos. É isso que acontecia ali. Eles pregavam um evangelho liberal, veja bem, liberal, sem exigências, sem proibições, sem compromissos, sem responsabilidades. Eles queriam desfrutar do que tem de melhor a igreja e também desfrutar do que aparentemente tem de melhor do mundo, os prazeres de maneira geral. Mas as responsabilidades espirituais de quem serve a Deus, de quem segue a Deus, não. Eles, por exemplo, ensinavam coisas que nós vemos hoje aos jovens: sexo antes do casamento, fora do casamento, adultério. Eles diziam que isso não era pecado, isso era liberdade, haveria a possibilidade de perdão e coisas do tipo, como nós vemos hoje. Essas coisas que vemos hoje já eram combatidas naquela época e devem ser combatidas hoje também. Essas obras dos nicolaítas, destruidores do povo, eles acabavam inclusive estimulando a imoralidade, mas a igreja de Éfeso não tolerava isso. A igreja de Éfeso, ela não tolerava a heresia e nem a prática moral autorizada por heresias, falsas profecias e falsos ensinos. A igreja evangélica, a igreja brasileira, ela precisa aprender essa boa obra da igreja de Éfeso, a aprender e nesse particular praticar essas obras, condenar os falsos ensinos e falar isso de acordo com as orientações bíblicas. Aquilo que for público seja condenado publicamente, corrigido publicamente, e aquilo que for também de forma individualizada seja corrigido de forma individualizada. E o pecado e a imoralidade de maneira geral deveria ser combatido e pregado e ensinado como algo abominável aos olhos de Deus. E a gente vê, eu sei que irmãos, pastores, líderes das igrejas, eles veem com preocupação, às vezes, as explosões de crescimento. Quantas igrejas estão crescendo em número, mas a qualidade de crente já não se vê mais. Nós precisamos perguntar: que igreja está crescendo? Que tipo de igreja está crescendo? Igreja que combate as heresias? Igreja que combate o pecado nesse sentido, nesse ponto específico? Não. Eu não vejo isso. Eu vejo um inchaço da igreja, e nós vemos isso, um inchaço
da igreja brasileira, de maneira geral, evangélica, mas o combate às heresias, que aqui a igreja de Éfeso fazia, e o combate à imoralidade, e isso já não vemos, poucas igrejas são assim, e até mesmo, talvez são as que não enchem, talvez são as que não têm uma explosão numérica, porque essa mensagem de combater heresias, dizer que o evangelho tem uma cruz para se carregar, essa mensagem é dura. Os próprios discípulos, quando ouviam Jesus falar, muitas vezes teve uma situação emblemática em que eles disseram assim: duro é este discurso, quem suportará? Eles falando acerca de Jesus, porque o evangelho requer compromisso, requer cruz, e há um discurso duro a ser transmitido, e nós devemos imitar então a boa prática da igreja de Éfeso. Essa igreja, a segunda categoria que a gente pode ver aqui nesse ponto em que ela combatia as heresias, as virtudes, fiel na doutrina, já falei, e agora eu falo, envolvida com a obra de Deus. Então no verso 2 você vê isso. A igreja de Éfeso não era apenas teórica, ela agia. Veja só no verso 2 o que acontecia. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência ou perseverança, podemos entender assim, que não pode sofrer os maus e tal. E aí, veja bem, Jesus está dizendo que conhece a boa obra dessa igreja, e o teu trabalho, o trabalho dessa igreja, uma igreja que trabalha envolvida nessa obra. E obra aqui descreve um trabalho que faz suar. Não é obra, às vezes fala obra de maneira light, de maneira simples. É um trabalho que cansa, que faz transpirar. É um trabalho duro, árduo. E havia então um trabalho intenso nessa igreja. Eu olho para a minha igreja, a Igreja Batista de Campo Grande, eu vejo trabalho intenso. Uma igreja que sua, que trabalha. Os crentes aqui eram engajados e não meramente espectadores. Isso deve ser imitado. Nós, como jovens, devemos melhorar, inclusive, no trabalho. Como nós vemos às vezes mais velhos, idosos, que trabalham, que perseveram, que transpiram, que se cansam de tanto trabalhar para o Senhor na obra dele. Veja bem, era uma igreja assim, e isso é louvável. A igreja ela não vivia de apenas dentro dos seus muros, ela passava além dos seus muros, ela ia além. É uma igreja uma congregação que se envolvia não apenas no auditório, uma igreja que não vivia confinada. E hoje nós estamos não mais podendo ficar confinados lá no templo original da nossa igreja, mas estamos aqui confinados nas nossas casas. Mas isso não pode ser impedimento para o trabalho, é isso que vemos aqui. A igreja, ela não parava no sentido do trabalho, ela não descansava, ela era ativa e perseverante. Isso deve ser imitado. E Jesus, eu pergunto, ele pode dizer o mesmo acerca de nós? Espero que sim, e devemos rever isso a cada dia. Às vezes vemos uma igreja operosa, às vezes vemos uma igreja nem sempre operosa. Precisamos ser ativos, trabalhadores na obra do Senhor. A terceira categoria que eu vejo desse ponto, dessas virtudes da igreja, versos 2 e 3, é que ser crente em Éfeso não era popular. Como imagino, talvez, eu tenho quase certeza, que ser crente na nossa igreja não é ser popular. Porque lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Lá era um lugar em que havia um grande centro de adoração a um outro senhor, que era o César. Naquele contexto dos incrédulos, muitos crentes estavam sendo perseguidos. E não é bonito, não está na moda ser crente. Ali em Éfeso não era. Havia tribulações, perseguições, e hoje vemos pelo Brasil afora perseguições. No Brasil, irmãos, só pelo simples fato de se ter tido um episódio gravíssimo de uma pandemia, e nós vemos aí igrejas, obviamente precisam obedecer às leis, mas famílias, relatos de famílias se reunindo em suas casas, famílias assim de 4, 5 pessoas, moradores da casa, sendo retirados e punidos porque estavam cultuando ao Senhor. Eu vi notícias disso acontecendo, se eu não me engano, na cidade de Santa Catarina, no estado, né, de Santa Catarina, cidade não, estado. Mas o fato, irmãos, é que há situações acontecendo no Brasil de perseguição. E não apenas no período de pandemia, porque a perseguição não é apenas a questão de você prender alguém que está cultuando e levar na cadeia ou coisa do tipo. A perseguição, no nosso caso, é muito maior do que isso. São as tentativas de levar o crente a pecar.
e dizer que não vale a pena ser cristão. Olha o que você vai fazer, você vai se posicionar contra o pecado, você vai abrir mão dessa oportunidade de trabalho, um trabalho ilícito, um dinheiro ilícito, uma prática imoral, um sexo fora do casamento, que além de já ser pecado em si, torna o crente também não muito agradável. Ele deveria estar fazendo sexo, ele deveria estar aprontando como os outros aprontam, e quando ele se preserva, ele está fora de moda, ele está sendo perseguido, e perde até mesmo oportunidades. Um cara muito honesto, eventualmente não é contratado, porque há intenções escusas naquele trabalho, e ele perde aquela oportunidade. Então há formas de perseguição, e a igreja de Éfeso, então, ela era fiel à doutrina, ela era ativa no trabalho, e ela era então perseverante nas tribulações. Outros estavam ali sendo seduzidos a cair em falsos ensinos de falsos apóstolos, como eu disse, mas os crentes estavam prontos a enfrentar todas as provas, por causa do nome de Jesus, e não esmoreciam. Eu pergunto, será que nós permanecemos fiéis quando somos perseguidos e provados e seduzidos? Será que alguém quisesse nos prender por estarmos cultuando em nossas casas? O que faríamos? Isso ocorreu já aqui no país. Hoje muitos crentes querem coroas, irmãos, mas não querem a cruz. Querem a riqueza, mas não querem o trabalho. Querem a salvação, mas não a conversão. Mudar de direção. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus que dá essas bênçãos. A igreja contemporânea, ela está perdendo, irmãos, a capacidade de sofrer pelo Evangelho. E é por isso que eu vejo nessa pandemia uma oportunidade de recuperarmos a nossa capacidade que vem do próprio Deus de vencer, apesar do sofrimento. Terceiro ponto, verso 4. Cristo repreende a igreja pelo esfriamento do amor. Veja bem, a igreja tinha zelo pela doutrina da igreja de Éfeso, mas agora há uma necessidade de se perceber que houve um desequilíbrio, e a igreja precisa ser equilibrada. Veja bem, equilibrada. O combate deve ser ferrenho, mas eu diria que a base é esse combate, essa doutrina, é tudo isso, mas tudo isso permeado por uma massa que lubrifica toda essa dureza do combate, que é o amor. E é aqui que a gente vê isso. A igreja então se esfria no amor. Jesus vai dizer isso no verso 4, eu leio novamente para frisar, porque o amor é o mais importante de tudo, e que nós temos estudado isso, já estudamos alguns anos atrás com jovens. Então eu leio de novo, verso 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Aí muitos pensam que esse texto fala da pessoa que está desviada, que abandonou, que servia a Deus. Não é isso. Ele está falando para uma igreja ativa, operosa, frequentadores, servos ali, que não estavam ali se desviando e cometendo idolatria. De maneira, adorando o César, adorando o templo lá da deusa Diana. Não, eles estavam fiéis. Entretanto, eles perderam aquela massa, aquela lubrificação, eu diria uma argamassa que une todas as outras partes que compõem o funcionamento da igreja, que é o amor. E Jesus disse isso: olha, vocês têm muitas coisas boas e são louváveis, por isso eu reconheço e louvo, mas eu tenho isso contra você. E eu volto aqui então para explicar isso, irmãos. Essa igreja que então negligenciou o amor, que esfriou-se no amor, é uma igreja que precisa então voltar. E eu posso citar até um teólogo, George Led, que diz assim: os convertidos de Éfeso tinham experimentado o amor nos primeiros anos de sua existência, mas a luta contra os falsos mestres e o ódio por ensinos heréticos trouxeram endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema, que é o amor. Pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substituídos para o amor. E eu faço essas palavras, eu aponto elas para mim, que muitas vezes eu me incomodo tremendamente com
terríveis heresias que nós enfrentamos e devemos combatê-las. Mas nós não devemos nunca perder o alvo principal, que é o amor. E aqui a gente tem algumas coisas, né? Quando nós abandonamos esse primeiro amor, primeiro, eu diria que quando nós substituímos o amor de Jesus pelo o trabalho na igreja. E muita gente está brigando aí porque tem que trabalhar, que tem que fazer a obra. A coisa não funciona, e o irmão vai lá e briga, e o violão não toca, e o som não funciona, e o slide não passa, e quantas coisas. E meus irmãos, essas partes do trabalho da igreja, então, eu fico às vezes muito nervoso. Eu sou o primeiro aqui a abandonar o amor, diria, quando as coisas não funcionam muito bem, temos que trabalhar. O trabalho exaustivo dedicado ao Senhor, ele é extremamente relevante, como eu já disse, já foi falado aqui, mas ele pode nos confundir quanto ao alvo do amor. Cristo ou o trabalho na igreja? Essa é a pergunta. Cristo ou o trabalho na igreja? E obviamente nós sabemos a resposta. É Cristo. Outro motivo que nos leva a esfriar no primeiro amor, a abandonar o primeiro amor, é que defendemos a nossa teologia e nos esquecemos de Cristo. Estamos, irmãos, prontos para sofrer para a nossa fé. Estamos ali, nossas convicções, mas não nos deleitamos mais no alvo da nossa teologia, que é o próprio Deus. Se fazemos alguma teologia e defendemos alguma doutrina, é porque ela revela quem é Deus. E Deus é amor, como o próprio João disse na sua carta, primeira carta. Agora, quando nós defendemos a teologia pela teologia, nós estamos fazendo academia, nós estamos fazendo filosofias, nós estamos fazendo até uma ciência filosófica, mas nós não estamos praticando a verdadeira religião, que combate as heresias, mas ama o seu irmão da igreja. Eu não estou falando aqui do amor ao próximo, porque o assunto aqui é amor dentro da igreja, a igreja de Éfeso. O amor ao próximo é um mandamento universal que devemos praticar. Não é o alvo do nosso estudo. Aqui é o amor dentro da igreja. Combatemos heresias, ensinamos o certo. Mas ensinamos o certo às vezes da forma errada. Porque não ensinamos com amor. Irmãos, o amor, já estudamos muito sobre ele. E o amor não é falar bonito o tempo inteiro. Porque o discurso de Jesus foi duro muitas vezes. O amor não é o tempo inteiro, todos se amam, vamos nos abraçar. Não é isso. Isso são sentimentos eventuais que devem acontecer e às vezes não. E às vezes não. O amor expresso é como vimos no texto de 1 João. É o amor que Deus tem por nós, quando entrega o seu Filho para morrer. Então a nossa prática, amem-se uns aos outros, como nós lemos, é amar ao ponto de morrer pelo irmão. Sofrer o dano pelo irmão. Corrigi-lo teologicamente, caso precise, ensiná-lo, e ele também nos ensinar. E quando ele nos ensina com amor, porque se preocupa conosco e nos ama. E da mesma forma, quando ele me ensina, eu recebo com amor. Eu também recebo com amor, porque esse é o papel dele, me ensinar, no sentido em que ele é um sacerdote como eu e você, sacerdotes universais da igreja. Todo crente deve se admoestar mutuamente, se aconselhar mutuamente, permeado de amor. Nós também abandonamos o primeiro amor quando examinamos os outros e não a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava, irmãos, os outros. Ela era capaz de identificar os falsos ensinos, os falsos apóstolos, os falsos profetas, mas ela não era incapaz de examinar a si mesma e perceber que estava falhando no amor. O próprio Cristo, foi preciso mandar uma carta direta para ela, para dizer, você abandonou o primeiro amor. E quando então nós perdemos de vista a responsabilidade que temos de nos autoexaminar, nós já estamos falhando no amor, irmãos. O Warren Wiersbe diz assim, a igreja de Éfeso estava tão ocupada com a separação do mundo que se esqueceu da adoração a Deus. Irmãos, quando nós nos separamos, afastamos do pecado, da imoralidade do mundo, nós às vezes nos esquecemos que dentro da nossa igreja há pecado. Quando nós então nos separamos do mundo, mas não adoramos a Deus no sentido de praticar o amor. Quarto ponto, caminhando para o final, Cristo oferece à igreja uma chance de recomeço. Você vê isso nos versos 5 e 7, eu queria que você prestasse atenção, porque é um alerta muito grande. Isso aqui saltou aos meus olhos quando eu
estava escrevendo e preparando este sermão, primeiro ponto que eu posso destacar aqui, irmãos, é que Jesus Cristo foi enfático à igreja e disse, quando ele disse assim, no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiro ele fala no verso 4, do abandono ao primeiro amor, e no verso 5 ele fala assim, lembra-te de onde caíste. Se ele está dando esse alerta, é para que haja uma transformação. Então primeiro ele manda lembrar, o passado precisa novamente tornar-se um presente vivo na mente. Senhor, onde foi que eu errei? Sonda, Senhor, o meu coração, Tu me conheces. Não basta saber, irmão, que é preciso se arrepender. Arrepende-se, é preciso, mas é preciso de fato lembrar, nos perguntar para onde precisamos retornar, recomeçar, para o ponto do qual nos desviamos. Estamos falhando no amor, mas onde especificamente? Agindo em quê? Ou sendo omissos onde? Não está sendo dito apenas, lembra de uma situação que você caiu, apenas para lembrar, mas é para lembrar, não da situação, mas do local, da direção, e para retornar naquele local. O filho pródigo, veja bem, ele começou o seu caminho de restauração, quando ele lembrou-se de onde? Da casa do Pai. E aí em seguida Jesus disse assim, arrepende-te, então lembra-te de onde, do local, vai lá para aquele local de novo, e arrepende-te. Arrependimento não é sentimento, não é emoção, é decisão, obediência, meu irmão, é atitude. Não precisa chorar, se não tem que chorar. Às vezes vai ter muito choro, mas o fato de ter muito ou pouco choro não é como nós vamos medir o arrependimento. Não é. Basta decisão. Eu me arrependo. E arrependimento é não vou fazer mais. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas foi até a casa do pai. Ele voltou até a casa do pai. Lembrança sem arrependimento é o que Judas teve. É o famoso remorso, que não houve mudança na vida dele e só levou ao inferno e à morte. Essa foi a diferença, por exemplo, entre o próprio Pedro e Judas. Pedro, sim, de fato arrependeu-se de negar a Jesus. Arrepender-se é conversão, é mudar de mente. E mudar de direção é voltar-se para Deus, irmão. É deixar o pecado, é romper com o que está entristecendo o Senhor. Se eu estou falhando nisso, eu vou parar de fazer isso. Eu vou lembrar e parar. O que está fazendo, meu irmão, o seu coração esfriar? Eu pergunto, o que está fazendo para mim mesmo, o meu coração esfriar? Seja lá o que for, nós devemos nos arrepender. Jesus também disse, não só arrependa-te, mas volta à prática das primeiras obras, ou seja, da prática daquela primeira geração de Éfeso, em que Paulo esteve com eles, em que o próprio apóstolo João escreveu para eles, esteve também com eles. Não é arrependimento e depois, eu me arrependi e vou continuar vivendo, aí faço de novo. Não, é arrependimento para nunca mais fazer. É arrependimento e frutos de arrependimento, como disse João Batista, ou seja, as primeiras obras, o primeiro amor, as primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando outra vez, irmão. É tempo então de você, de nós nos voltarmos para Jesus. Você que se afastou dele por falta de amor, porque está frio, porque não lembra dele, porque só trabalha, porque não adora. Você que deixou de orar, você que nem tem prazer na palavra nesse momento de pandemia, em que muitos talvez tenham mais tempo, ainda assim não se deleita na beleza da palavra de Deus. É tempo de se devotar novamente ao Senhor Jesus, que é o noivo da igreja, a sua noiva. Caminhando para o final, Jesus também adverte, no verso 5 ainda, e esse é o maior dos alertas, irmãos, e a história desta igreja nos faz temer e tremer diante desta palavra. Olha o que Jesus advertiu no verso 5, e se não fizer isso, não mudar, venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Então a igreja, que as 7 igrejas, as 7 luzes, os 7 candeeiros, as 7 estrelas, como está no início do texto, que estão iluminando o mundo em trevas com a pregação do evangelho, com a expansão do reino de Deus. Olha, se vocês não mudarem, eu retiro essa luz, eu retiro o candeeiro, eu retiro de vocês
aquilo que faz vocês brilhar. Há um alerta terrível à igreja do Senhor. Eu penso na minha igreja, primeira igreja batista de Campo Grande, as igrejas batistas como um todo, as outras denominações, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus e muitas outras. Irmãos, o Senhor está passeando e sustentando a sua igreja, e Ele caminha no meio delas, e Ele avisa, volte às primeiras obras, volte à prática do amor, amor aos irmãos, corrija-se nas heresias e tal, mas ame o seu irmão, morra por ele, e se você não se consertar, eu retiro o candeeiro. Ele tem poder de retirar o candeeiro. Irmão, o que é retirar o candeeiro? É simplesmente a luz se apagar, e aquela igreja não mais brilha e não mais ilumina no meio das trevas, ou seja, ela não mais cumpre o seu propósito, que é levar Cristo a todas as nações, que é levar a luz no meio de todas essas trevas, que nós estamos envolvidos neste mundo decaído de pecado. É interessante que a igreja, ela não vai ter luz própria, ela reflete a luz de Cristo, é isso que vemos aqui. Então, se nós não temos essa intimidade com Cristo, nós não praticamos o amor que Cristo nos ensinou, se nós não somos capazes de expressar e replicar o testemunho do próprio Cristo, então o nosso candeeiro já não está mais brilhando. E é interessante que aqui o juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Jesus ele vai julgar a igreja, meu irmão. A igreja de Éfeso deixou de existir. Pare para pensar nisso. Onde está essa igreja hoje? Onde está a cidade de Éfeso? Até a cidade deixou de existir, não existe mais. Então, de fato, em algum momento, o candeeiro foi retirado daquela igreja. Hoje, irmãos, só existem ruínas e uma lembrança de uma igreja. E uma igreja que perdeu o período em que o Senhor habitava nela. Hoje, irmãos, há muitas igrejas que estão sendo ainda fechadas, removidas do seu lugar. Há templos se transformando em museus, candeeiros que são tirados do seu lugar porque não tem luz, não tem amor, não tem palavra, não tem a profecia. Fico alerta às igrejas que não amam. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, disse Paulo, escreveu Paulo aos Coríntios, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A falta do amor é motivo para apagar a luz desta igreja, e ela se torna trevas como todo o restante à sua volta. Jesus, irmãos, ele vai premiar os vencedores. Veja bem no verso 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. A árvore que foi ocultada por causa do pecado no jardim do Éden, ela vai estar disponível para aqueles que vencerem. A igreja do Senhor, que foi transformada e liberta do pecado no último dia, terá acesso à árvore da vida, como no princípio foi possível antes do pecado. No meio da igreja há sempre, irmãos, um remanescente fiel. Esses são os vencedores. Ao que vencer, eles rejeitarão as comidas sacrificadas, eles vão abandonar os pecados, a promiscuidade, mas agora que eles rejeitam tudo isso, eles vão ser os vencedores e vão se alimentar da árvore da vida. A árvore da vida é óbvio, meus irmãos, é a vida eterna, é a presença eterna e a comunhão eterna com Deus, no último dia, na glória com Ele, quando tudo for consumado, finalizado na história, na cronologia. Viver no paraíso, desfrutar dos seus frutos, significa comunhão plena com o Senhor. É isso que nos é prometido, para que possamos então abandonar o nosso pecado, voltarmos desse problema do primeiro amor, reacendermos o fogo do amor, a chama do amor, não a paixão, mas a obediência do amor, que decide amar, apesar de sentimentos. A recompensa, irmão, do amor é muito mais amor na perfeita comunhão do céu com o Senhor. E irmãos, que nós tenhamos então ouvidos, disse o texto no final, para ouvir a voz do Espírito. E para concluir, duas aplicações que aprendemos aqui. Primeiro, a obra excelente, que foi o que foi falado no princípio do sermão, ela tem valor para Cristo e nós devemos imitar. Cristo, ele deixa claro, claríssimo, que nós devemos servir ao Senhor na igreja e fora dela com excelência e zelo.
E isso tem muito valor, meu irmão. Não podemos ser preguiçosos, desleixados e relaxados com o serviço. Ele reconhece todo o nosso esforço dedicado. Ele que nos elogia, nós não devemos buscar elogios, mas devemos mirar nele e saber, eu estou trabalhando para ele, por ele, ele que me sustenta e ele que vai me elogiar. E tem valor sim, ele reconhece. Por isso, irmãos, façamos, trabalhemos, mesmo à distância, mesmo em pandemia, isolados em casas, em pontos distantes, façamos. Ele pede que façamos isso, mas permeados de amor por ele e por nossos irmãos. O amor a Deus, o amor aos irmãos da igreja. E o segundo ponto, para concluirmos, o amor vale mais que tudo e valida as nossas obras. Apesar de todo o reconhecimento que Cristo tem pelas boas obras que praticamos, irmãos, Ele não nos permitirá ter acesso à vida eterna, sem sermos revestidos de quê? Da capacidade de amar. Amar ao Senhor e ao próximo, e ao irmão, e aos irmãos da igreja, nos níveis de amor que Jesus ensinou, amar o inimigo, amar o irmão da igreja e amar ao próximo. Sem amor cristão, irmãos, nós nada somos. E o nosso destino será a morte eterna. Nossas boas obras só serão aceitas como boas, veja bem, de fato, se vivermos em amor e praticarmos esse amor que vem de Cristo. 1 João fala isso. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Toda obra que eu estiver fazendo, combatendo o pecado, combatendo todo tipo de heresia, só tem valor para Cristo. E tem valor se nós fizermos isso, permeados de amor. Hoje, irmãos, nós vimos uma igreja então excelente, como a igreja de Éfeso, uma igreja espetacular. Qualquer pastor adoraria estar trabalhando com essa igreja a princípio. Sob o olhar santo e minucioso de Cristo, essa igreja que é excelente aos olhos de muitos homens, e até nós mesmos, comparando com outras do nosso tempo, essa igreja, pelos olhos de Cristo, ela pode ser reprovada, pois na sua busca de excelência, ela não observou o maior e mais excelente dos mandamentos, que é o amor a Deus e consequentemente ao próximo, ao irmão. Talvez você esteja ouvindo, me acompanhando à distância nesse vídeo. Talvez você, por sua grande competência na obra de Deus, você esteja confiando nisso. Ou porque você ama muito, mas não é competente. Existem os dois extremos, aqueles que trabalham muito e não amam, e aqueles que amam demais, mas são preguiçosos. Eu não sei quem é você. Eu sei que qualquer um desses desequilíbrios é motivo de reprovação diante do dono da igreja, do noivo, daquele que anda e sustenta a igreja nas suas mãos, que é Jesus. Tanto o amor sem obras e as obras sem amor, eles são vazios e reprováveis diante do Senhor. Portanto, irmãos, e você que me ouve, que talvez se perceba nesta situação, abandone esse pecado do desequilíbrio entre amor e as obras e recomece hoje servindo em amor e também amando com serviço a Deus. Retorne, irmão, hoje e seja conhecido por Deus, conforme este texto, como vencedor e herdeiro da árvore da vida. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e às igrejas. Amém.